Pessoal, boa tarde. Quinta semana já que a gente está junto aqui nessa interação super bacana que a gente está criando nos nossos seminários aí. Para quem está aí pela primeira vez, muito bem-vindo. A gente está criando uma série, né, de seminários online voltados para conteúdos técnicos da AWS. Então, aqui a gente vai falar, vou passar um pouco de slides, mas o foco mesmo é que a gente vá para o console e construa as soluções para que as pessoas vejam como é que é realmente no dia a dia ele trabalhar com os serviços da AWS. Eu sou a Amanda Quinto, esse é o meu e-mail, a gente está tendo muito feedback das pessoas, muita gente pedindo para participar dos próximos, muita gente pedindo as gravações, os PPTs, tirando dúvidas, então fiquem à vontade para me contactar através desse e-mail, é amandaQT@amazon.com, e eu vou ter o prazer em respondê-los e em ter uma interação aí mais próxima com cada um de vocês. Então, muito obrigado mesmo pelos feedbacks, está sendo muito bacana. Galera, anteriormente, né, no nosso NPO Series aqui, a gente já falou sobre infraestrutura na AWS. Então, aqui a gente passou por conceitos de máquinas virtuais, conceitos de redes com o VPC, conceitos de bancos de dados com o nosso serviço de RDS. A gente falou de storage, backup e DR, então a gente passou por serviços como S3, como Glacier, como Storage Gateway, Disaster Recovery, a gente falou de Route 53 e opções ali de você fazer o Disaster Recovery utilizando o serviço da AWS, escalando conforme a necessidade, virando o endpoint caso tenha algum downtime, esse tipo de coisa. Depois a gente fez um webinar aqui falando sobre como escalar para os seus primeiros 100 mil requests. Então a gente pegou a aplicação que a gente está trabalhando ela desde o começo, que lá no webinar de infraestrutura a gente colocou ela para rodar numa EC2. Aqui nessa oportunidade a gente colocou ela para funcionar no auto-scaling group, utilizou scale policies, fez testes de carga em cima dessa infraestrutura e viu o ambiente escalar conforme a necessidade, conforme os requests iam chegando, o ambiente escalonando horizontalmente para suportar essa demanda. Então a gente trabalhou aí com 100 mil requests e viu a nossa aplicação aguentar esse baque. Depois, na outra semana, a gente falou sobre CloudWatch Logs e ELK, então como que a gente monitora essa aplicação, como é que a gente pega os logs dela e joga pro Elasticsearch e consegue ver gráficos visuais no Kibana, utilizando o CloudWatch Logs da AWS. Então, semana passada, por conta do feriado de Tiradentes, a gente não teve nosso encontro semanal aqui no seminário. Essa semana a gente vai falar sobre containers. Então, em alguns momentos, muito provavelmente, eu vou mencionar conceitos, serviços, acrônimos, siglas que vocês podem não estar familiarizados porque não participou de algum dos nossos outros encontros aqui. Então, mas Amanda, eu perdi os episódios anteriores, como é que eu faço? Como é que eu consigo entender tanto esse que a gente vai fazer hoje, quanto os próximos da semana que vem? A gente vai falar sobre serverless, a gente vai falar sobre DevOps. Como é que eu posso me inteirar disso tudo para eu não ficar por fora, para eu não ficar sem entender sobre o que vocês estão falando? Então, mantenha calma, a gente tem documentação disso, então aqui tem um QR Code que vai para um GitHub, onde tem toda a documentação de tudo que a gente fez nesses outros dias. Eu juro que eu estou atualizando lá, eu sei que eu estou devendo algumas coisas lá ainda, mas a maioria das coisas lá estão atualizadas. O de hoje, particularmente, eu fiz quase que inteiro desenvolvido em cima do GitHub, da documentação que eu estava já criando e executando, justamente para eu não deixar para depois e ficar devendo para vocês essa documentação, e porque hoje, por questões de tempo, a gente não consegue passar por cada um dos conceitos, por cada um dos comandos para criar infraestrutura. Então, o de hoje, a parte de containers, está praticamente atualizada, quase que 100% atualizada, salvo alguns ajustes que eu preciso fazer. Então, fiquem à vontade para acessar lá o GitHub, para dar fork no repositório, para clonar o repositório, para que vocês tenham essa documentação em mãos, para que a gente consiga ir evoluindo conforme as semanas forem passando. Como a gente não teve o encontro da semana passada, a estimativa que era para terminar, salvo enganos, no dia 9 de junho, a gente vai para mais uma semana em junho, então a gente ainda tem muitos dias aí pela frente, muitas semanas pela frente, então é legal que todo mundo esteja na mesma página. Chega de conversa, então agora vamos falar sobre containers. Eu peguei uma frase de efeito aqui, mas de autor desconhecido, que container é como você rodar vários sistemas independentes, só que
dentro de uma mesma máquina Linux, né? Então, imagina, antigamente eu já trabalhei numa empresa de hosting, por exemplo, onde a gente tinha servidores compartilhados, e aí colocávamos os sites de vários clientes no mesmo servidor. Claro, era um servidor muito parrudo, muito grande, sim, mas a gente colocava os containers, não, desculpa, os sites dos mesmos clientes, de vários clientes no mesmo servidor, e eventualmente, se um cliente utilizava mais recursos, né, então começava a ter mais acessos, a sua aplicação não estava devidamente otimizada e começava a consumir muitos recursos computacionais, ele acabava por usar o recurso computacional da máquina e derrubar os outros clientes. Então, isso faz com que a gente tenha indisponibilidade no ambiente, a gente não está ali isolado, né, o processo que está sendo consumido pelo Nginx, pelo Apache, pelo IS, que seja, e você acaba afetando outros componentes, né, do seu servidor. Então, uma das coisas que o Docker trouxe para a gente, né, que os containers trouxeram para a gente, foi a questão mesmo de isolamento e atomicidade desse processo. Então, essa para mim é a maior vantagem disparado. A gente vai trazer mais vantagens mais para frente, mas essa de longe é a maior vantagem disparada que eu vejo. Então, se hoje eu fosse trabalhar numa empresa de hosting que ainda não tivesse infraestrutura criada, eu poderia criar um modelo de containers onde cada site de cada cliente rodasse ali dentro de 2 containers, isolado, independente, sem afetar o funcionamento de qualquer outro container ou de qualquer outro site de outro cliente rodando naquela infraestrutura. Então, essa para mim é a maior magia. Cada um tem o seu gosto pessoal, né, do porquê que gosta de usar containers, mas essa para mim é disparada o maior benefício. Tá, Amanda, beleza, bonito, bacana, mas o que são, né, os containers, né? Então, para a gente simplificar, tem várias formas de explicar para que é um container, mas eu sei que a gente tem vários níveis, né, de conhecimento aqui. Hoje, todo mundo aqui junto no nosso webinar, cada um tem um conhecimento, temos desenvolvedores, DBAs, teve dia que a gente tinha sysadmins, que já tem mais um conhecimento mais aprofundado nessa questão, mas para a gente simplificar, para estar todo mundo na mesma página, a gente pode ver um container como um pacote. Então, ele é um pacote atômico, na época que os átomos não poderiam ser divididos, já não é mais uma verdade, mas ele é um pacote atômico independente de software, que inclui tudo que aquela aplicação precisa para ser executada. Então, se a sua aplicação precisa, tem lá as libs, né? Tem alguém falando? Estou ouvindo uma voz do além. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí no chat que o Pedro me chama. Eu ouvi alguém falando, acho que é retorno. Então, se você tem ali as suas libs, né, você tem as suas extensões, você tem o código da sua aplicação, você tem o runtime que você precisa para executar, você tem os pacotes que você precisa para sua aplicação executar, tudo isso você consegue juntar, né, empacotar e colocar dentro de um container. Eu não vou contar a história e a evolução dos containers e como que eles chegaram, quando que a Docker surgiu, porque eu não vejo benefício nisso. Tem diversas documentações na internet que vocês podem buscar para essa questão. Se tiver alguma dúvida, não encontrou, ficou nebuloso, pode me perguntar que eu mando até algumas palestras para vocês verem. O interessante é a gente saber que existem diversos runtimes. Então, um runtime, ele é, por exemplo, o Docker. Então, a gente consegue criar containers Linux utilizando comandos Docker, né? O runtime Docker é a forma de empacotar e criar uma CLI para que represente, né, aquele pacotinho mesmo independente que a gente está criando, aquele isolamento que a gente está criando. Então, o mais famoso e utilizado, né, comumente é o Docker, mas existem outras runtimes. Então, tem o Podman e tem a Rocket da CoreOS também. A Rocket ou Rocket, nunca sei, da CoreOS também. Mas o mais disparado, utilizado ao redor do mundo é o Docker, e ele ficou até associado, né, Docker e container viraram palavras associadas de certa forma, porque a gente sempre que pensa em criar um container, você não pensa em instalar qualquer outro runtime de container, você vai utilizar o Docker na maioria das vezes. Então, seguimos com Docker, os exemplos serão todos com Docker, mas é legal saber que existem outros runtimes também. Ok, Amanda, mas por que essa tecnologia é tão popular, né? Eu vejo alguns pontos, né? Então, é uma tecnologia muito portável. Então, você pode estar desenvolvendo hoje, por exemplo, no seu data center e utilizando containers lá dentro. Então, você vai criar ali uma máquina Linux e vai ter o seu código em um repositório, em um registro, e você consegue fazer build e criar
imagens de Docker, por exemplo, e executar, e fazer teste, rodar e colocar até em produção, que seja no seu ambiente data center. Mas, eventualmente, você quer utilizar agora uma cloud, né? Então você quer vir para a AWS, por exemplo, e você precisa migrar toda essa infraestrutura que você construiu ali no seu data center para a AWS. Utilizando o container é muito mais fácil, porque os containers que uma vez você criou ali no seu data center, né? Então todos os Docker files que você utilizou, então, os mesmos comandos que você utilizou para criar as imagens Docker, você pode replicar as mesmas instruções, comandos e scripts para criar esses Dockers na AWS, né? Então, qualquer sistema operacional Linux vai responder da mesma maneira quando você está trabalhando com containers. Então, é muito portável, você consegue utilizar tanto no seu computador, né, no seu notebook, quanto no servidor, no seu data center, quanto no EC2 na AWS, tudo da mesma maneira. É leve, né? Claro que existem casos aí onde a gente já viu containers rodando com 30 GB de memória, mas não é o recomendado. Em sua maioria, os containers eles foram criados para serem leves, então você só vai deixar dentro do container realmente o que é necessário. Então, se você está falando de uma linguagem compilada, né, então Golang, por exemplo, você vai compilar ali o que você precisa do seu código, você vai pegar aquele binário que foi gerado após a compilação, e esse binário sim você vai colocar dentro do seu container Docker para ser executado. Você não precisa manter nem o código fonte desse binário, né, que foi feito para gerar esse binário, você não precisa manter dentro do seu Docker, você pode descartar, manter somente ali no seu GitHub, por exemplo. Linguagens executáveis, então Python, por exemplo, você precisa manter o código dentro do Docker, mas isso varia de linguagem para linguagem, isso faz com que você consiga deixar muito leve realmente a sua imagem de Docker. Inclusive, tem um arquivo que você pode ter, que é o Docker Ignore. Quando você vai buildar uma imagem Docker, você consegue ignorar diversos arquivos que você não precisa dentro do seu Docker. Então, arquivos de configuração, arquivos de documentação, todos esses você pode deixar fora da sua imagem Docker e fazer com que ela seja muito leve. Padronizável, então aquela conversa de na minha máquina funciona, depois que o Docker surgiu, diminuiu assim 99%, porque se você sobe um Docker e testa, então na sua máquina ali um Python, um Docker na sua máquina, você testa, funciona. Se você passar isso para outro dev, você passar isso para o sysadmin, para o arquiteto DevOps, que seja, o Docker é o mesmo Docker, então ele vai conseguir testar em qualquer lugar. E ele tem um padrão, então não tem como você tá testando uma versão aqui e o seu amigo está testando outra versão na máquina dele. Uma vez que você coloca essa imagem em um registro, você consegue realmente testar a mesma imagem em qualquer lugar. É fácil deploy, né? Então, da mesma forma com que você builda a imagem Docker local, você builda a imagem Docker em alguma ferramenta de deploy. Então, Jenkins, por exemplo, o build é o mesmo, CircleCI é uma ferramenta de mercado, o build é o mesmo, as ferramentas da AWS, então, Code Build, o build é o mesmo. Então, o deploy ele se torna mais fácil por ser igual em qualquer lugar. Então, isso muda um pouco se você não está trabalhando com containers, se você precisa fazer um build de .NET Core, por exemplo, dependendo do sistema operacional que você está utilizando, isso vai variando, você precisa ter diversas libs instaladas naquela máquina onde você está fazendo o deploy, o build da aplicação e, enfim, o deploy. Então, isso o Docker abstrai para você, uma vez que você já tem a sua imagem pré-configurada ali, pré-pronta para fazer o deploy, ela vai servir para todos os deploys que você for fazer. E meio que junto, né, com o avanço dos containers, né, os containers na verdade são bem antigos, mas o avanço do container, né, a popularização da utilização de containers veio junto com aquela história de vamos migrar do monolito para um microserviço e tudo mais, e é muito mais fácil você ter um ecossistema de microserviços rodando em Docker do que você ter várias máquinas ainda que pequenas, né, máquinas virtuais ainda que pequenas, configuradas dentro, inclusive, do seu data center. Então, imagina, você tem 60 microserviços, cada um, os devs escolheram lá, 60 é muito, 20 microserviços, cada um squad escolheu linguagem de programação, versão, tudo diferente uma do outra. Você teria que configurar ali as máquinas virtuais no Zen Center, por exemplo, diversas imagens, você teria que configurar toda a padronização dessas máquinas virtuais, isso seria extremamente trabalhoso. Então, quando a gente está trabalhando com containers, isso é abstraído quase que 100%, as imagens, a maioria das linguagens tem imagens proprietárias e muito leves, muito fáceis de trabalhar, que você consegue utilizar na sua infraestrutura para abstrair, né, todo esse trabalho. E os containers e microserviços andam de mãos dadas justamente por conta desses motivos, alguns outros motivos também, mas não vem ao caso. Em linhas gerais, é por conta disso.
beleza, já sabemos o que são containers, por que essa tecnologia é tão popular, mas vamos evoluir um pouco, né? Então, quando você está trabalhando com um container, então eu fiz aqui o meu Python, buildei a minha imagem de Docker, coloquei para rodar, bacana, posso expor, né, esse IP que eu criei na minha máquina, fazer um túnel shell, alguma coisa do tipo, ou eu posso até colocar numa EC2 na AWS, apontar para aquela EC2 como a gente viu lá no primeiro dia, um IP público e beleza, a minha aplicação vai estar up and running, meu usuário final vai conseguir acessar. Tá bom, mas e se a gente for falar de escalonamento, né? A gente vai criar uma máquina virtual com um container toda vez que a gente precisar escalonar? Não faz muito sentido, uma vez que o container utiliza pouco recurso computacional, a gente está desperdiçando ali, está tendo uma ociosidade muito grande, ainda que a gente esteja trabalhando com a menor família de instância da AWS. Então, como é que a gente faz para escalar, né? Então, quando a gente está trabalhando com 2 containers, e veja, os containers, também não vou entrar nesse mérito, mas os containers, eles utilizam ali o sistema operacional, né, o kernel do Linux, e se baseiam em cima dele para rodar. Então, a gente tem 2 containers rodando na mesma máquina virtual, na mesma EC2, né? Ok, como é que eu faço para saber se, por exemplo, o container 1 morreu, o app1 morreu, e agora só o app2 está rodando e está respondendo para a minha aplicação, mas o meu usuário começou a sentir lentidão, por exemplo, no processamento. Como é que eu sei, né? Então, eu precisei criar 4 containers, né? E 2 desses containers precisam se comunicar, porque as aplicações têm que se comunicar, né? Então, um é o meu microserviço de login, o outro é o meu microserviço de e-commerce, por exemplo. E aí, como é que eu sei se essa comunicação está fluindo bem, se nenhuma das aplicações caiu, se nenhum dos meus Dockers está utilizando muito recurso computacional? Como é que eu consigo gerenciar tudo isso, né? Então, a comunicação entre os componentes, ela começa a se tornar um pouco mais custosa. Então, eu tenho aqui um microserviço rodando em Node.js, eu tenho outro rodando em Python, e ambos se comunicam-se com um banco de dados PostgreSQL, né? Então, a gente começa a ter um ecossistema que, se vocês avaliarem bem, a gente já tem 3 hosts, então, digamos que a gente tem 3 EC2 rodando. Dentro das EC2 ali já tem alguns containers, e a gente utiliza até um container com PostgreSQL. Mas e se o meu PostgreSQL cair, né, o meu container? Ou se a minha aplicação Python está desatualizada por algum motivo, eu fiz o deploy, mas eu esqueci um container de ser atualizado. Como é que eu faço, né? Então, isso vai ficando um pouco mais complexo, né? Vai criando um ecossistema que você gerenciar na mão ali, apesar do Docker ter uma série de linhas de comando que você conseguiria fazer isso, você gerenciar na mão para saber, putz, tô vendo que alguns pontos aqui os meus containers estão vermelhinhos, eu vou precisar matar esse container, subir um novo, ou vou precisar fazer um deploy, ou vou precisar escalonar, desescalonar. Todas essas questões de gerenciamento, né, quando você está falando de Docker, quando seu ambiente começa a crescer, começa a ficar um pouco complicado. E aí é que vem a orquestração, né? O conceito de orquestração de containers. Então, existem diversos orquestradores de containers de mercado, todos esses você pode rodar na AWS, não tem problema nenhum, você pode subir uma infraestrutura de EC2 com upscaling, instalar, por exemplo, o Mesosphere, um cluster de Swarm, ou você pode utilizar o Rancher, que é muito utilizado, na verdade, com os serviços da AWS, então não tem problema nenhum você fazer isso. Mas a questão da orquestração, né, de containers, ela tem alguns poréns. Então, imagina, a gente já sabe quais são os problemas, né? Então, nosso cluster precisa estar atualizado, as versões da minha aplicação que está rodando, da minha aplicação Python, tem que estar todas iguais, lineares. Eu preciso saber que a comunicação entre os meus containers Python e os meus containers Node está fluindo. Eu preciso escalonar, então na hora do almoço aqui, eu tenho um sisteminha de delivery do bairro, então na hora do almoço eu preciso escalonar, né, esse ambiente para aguentar a demanda, depois eu preciso fazer o scale down, consequentemente, depois quando passa esse horário. Como é que eu consigo gerenciar tudo isso na AWS, né? Então a AWS tem 2 soluções, né, de containers, que é o Amazon ECS e o Amazon EKS. Então o EKS é baseado em Kubernetes, então se você ver aqui, nas soluções de mercado, né? O Kubernetes é uma solução de mercado, ele é atualmente da CNCF, mas ele é atualizado pela comunidade, e você pode rodar ele em EC2, você mesmo gerenciar a versão e tudo mais. Mas a AWS te fornece, né, o Kubernetes como serviço, e isso abstrai uma série de coisas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o EKS especificamente, mas é bom vocês estarem cientes que existe sim o Kubernetes como solução, né, que a gente está mostrando aqui como serviço. E o ECS é um serviço de orquestração proprietário da AWS,
A gente vai falar um pouco mais sobre ele mais para frente também. Uma coisa que é legal saber é sobre o Fargate, então vocês já devem ter ouvido falar, né, de Fargate em algum lugar, em alguma documentação. O Fargate é a forma com que a AWS cria recursos, então, por exemplo, o ECS, você pode rodar o ECS utilizando o Fargate. Então, quando você está utilizando o Fargate, você não precisa se preocupar com uma EC2 rodando aquele seu serviço. Ele se torna um serviço serverless e você não vê aonde esse servidor está rodando. Esse EC2 ele é gerenciado pela AWS e você se preocupa apenas com o seu container que está rodando. Você não precisa se preocupar com coisas chatas como o meu disco encheu, preciso ter log desse disco, preciso atualizar o meu sistema operacional. Estou utilizando o Ubuntu, saiu uma vulnerabilidade do Ubuntu, eu preciso atualizar. Tenho que me preocupar com, por exemplo, o LDAP configurado nas máquinas, chave de máquina. Opa, nada disso você precisa se preocupar uma vez que você está utilizando o Fargate. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai criar um cluster tanto de EKS quanto de ECS utilizando o Runtime Fargate na AWS. Vamos descer um pouquinho mais deep agora no ECS, né? A gente já vai lá para o console, eu juro, só estou dando uma introdução, porque é realmente muita coisa para a gente ir direto para o console, eu não conseguiria explicar tudo. Mas eu tenho uma apresentação, uma palestra que eu dava, inclusive, em outras empresas, né, em outras vidas, para a comunidade, que eu chamava o ECS de uma mão na roda. E ele realmente é uma mão na roda. De longe, a forma mais fácil de fazer um deploy de um container na AWS. Ele se integra com todos os serviços da AWS, então Autoscaling, ALB, CloudFormation, CloudWatch, Parameter Store, CloudWatch Metrics, Spot, se for o caso, ECR, que é o registry da AWS, e a maioria dos serviços da AWS, o IAM principalmente, para fazer o gerenciamento de quem vai fazer o quê, de quem tem acesso ao quê no cluster, né? Ele consegue escalar para você aguentar assim, demandas gigantescas. Então eu já trabalhei em ambientes que a gente rodava um workload gigantesco, muito famoso no Brasil, inclusive, só em ECS. Então ele aguenta demandas muito robustas, né, de necessidade de crescimento de tasks, né, de containers e tudo mais. E ele se integra, né, muito fácil com uma LB, com uma NLB em nível de container. Então você consegue utilizar um load balancer. A gente falou dos tipos de load balancer, né, nas apresentações anteriores. Você consegue se conectar com o load balancer utilizando somente o ECS, né, o load balancer apontando ali para os seus containers de forma muito simples. E o EKS, então a gente vai simplificar o óbvio. Você consegue instalar o Kubernetes utilizando o COPS, por exemplo, no EC2? Sim, você consegue, mas você vai precisar gerenciar tudo que vem junto. Desde o sistema operacional, banco de dados, o etcd, que é o banco de dados do Kubernetes, no caso, a parte de policies entre as máquinas, a parte do IAM, então, para qual usuário da AWS pode ter acesso a qual namespace, tudo isso você teria que gerenciar ali meio que manualmente, fazendo integrações entre o Kubernetes e a plataforma da AWS. O EKS veio para simplificar isso, então é um Kubernetes gerenciado que abstrai tudo isso. Então você consegue criar um cluster de Kubernetes, inclusive utilizando o Fargate, foi a forma que eu criei, eu vou mostrar para vocês. E você consegue rodar os seus pods ali dentro e apontar, e aí sim, todas aquelas vantagens que a gente via no ECS, quando não tinha o EKS, né, agora tem para o EKS também. Então você consegue apontar um ALB, por exemplo, direto para os seus pods dos seus containers rodando no Kubernetes. Então eu vou mostrar para vocês também, a gente viu uma aplicação lá, como que a gente expõe, né, uma aplicação utilizando o EKS na AWS. Então, vamos parar de falação. Quem se lembra, quem estava aí nos outros dias, todas as apresentações eu mostro a arquitetura que a gente vai construir. Então, hoje a gente vai construir uma aplicaçãozinha bem simples, né? Eu mudei a aplicação, já eu explico por quê. Então, duas frentes, né? Então, a gente vai mostrar a nossa aplicação de 2 sangue -Kubernetes K8S, apelido gentil do Kubernetes. Ponto manda que é o meu domínio, apontando para o EKS, e a mesma aplicação rodando no ECS, e aí a gente vai chamar de DOI-ECS, só para a gente saber qual que está rodando aonde, se a gente precisar matar, por exemplo, para vocês verem parando de funcionar, esse tipo de coisa. Eu vou mostrando nesse domínio respectivo. Então, chega de falação, deixa eu abrir aqui. Ó, como eu prometi, esse aqui é o nosso repositório, onde estão as documentações. Então, algumas coisas eu não vou mostrar, não vai dar tempo, mas como você pode buildar uma imagem Docker, eu deixei a aplicação disponível aqui
para vocês. Então foi por isso que eu mudei a aplicação, tá, pessoal? Se vocês lembrarem, a gente tem uma aplicação, essa daqui, que se conecta com um banco de dados, e aí tem a senha do meu banco de dados, etc. Eu falei, poxa, essa daqui eu não vou poder disponibilizar para eles, então eu criei outra, bem simplesinha, só um front-end com uma API respondendo atrás, para vocês conseguirem interagir, e se não tiver uma aplicação de exemplo, pode usar a que a gente criou aqui para os nossos seminários. Então aqui tem as instruções de como buildar o Docker, como que eu criei o ECS, e as instruções de EKS e algumas documentações. Então, quem porventura não pegou lá no QR Code, pede aí no chat que eu mando para vocês a URL do nosso GitHub para vocês acompanharem, tá? Então, vamos lá, temos meia horinha, dá para a gente passar bastante coisa. Então, vamos começar pelo ECS, tá? Depois a gente vai para o Kubernetes. Eu sei que todo mundo quer ver Kubernetes, mas o ECS é uma opção muito legal para quem está começando com containers na AWS. Então, só fazer igual a gente está fazendo todas as terças-feiras, né? Para quem não está familiarizado, essa é a console da AWS, é aqui que você consegue gerenciar todos os serviços. Aqui na direita você consegue ver qual região da AWS que você está rodando, né, os seus workloads. Caso você perca o seu workload, aconteceu, até recebi um e-mail, criou em uma região, acessou em outra, não viu o workload, é aqui que você gerencia isso. E aí, para a gente procurar o serviço do ECS, né, que é o serviço pelo qual a gente está começando aqui o nosso Dive Deep, é só colocar na caixa de pesquisa ali ou aqui em Service também ECS, tá bom? Pessoal, essa daqui é a carinha do ECS, então também seguindo a lógica que a gente fez nos outros dias, eu vou apresentar aqui da esquerda para a direita as opções que a gente tem. Então lembra, do lado esquerdo sempre tem um menuzinho, no meio aqui o serviço que a gente que a gente selecionou. Então aqui são os clusters de ECS, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples o que é um cluster, o que é uma task e tudo mais, mas esses aqui são os clusters. Essas aqui são as task definitions que a gente tem também. E aqui questões de gestão de configuração mesmo do ambiente. Então, quem que é o usuário que está utilizando, quais permissões ele tem e tudo mais. Aqui, então, você vê a AWS agrupou. Opa, a internet às vezes não me ajuda. A AWS agrupou aqui, né, na esquerda tudo que referencia containers, né? Então, o ECS, o EKS, o ECR, todos aqui no mesmo menu. Então, esse aqui é a carinha do EKS, a gente já vai chegar nele também. E o ECR é o registry, né? Então, uma vez que você tem uma imagem Docker, você pode enviá-la para um registry, onde você consegue baixar desse registry em qualquer lugar do mundo, se você tiver a senha, obviamente. Você consegue baixar de qualquer lugar do mundo essa imagem Docker. Então, a gente vai utilizar o registry da AWS mesmo. Um registry bem famoso é o Docker Hub da Docker, vocês já devem ter ouvido falar. Mas a AWS também tem um registry e a gente vai utilizar esse daqui. Então, beleza, já conhecemos aqui o painel, vamos voltar aqui para o ECS. Então, eu tenho alguns clusters criados, né? Esse daqui, quem lembra, quem estava aí na nossa apresentação escalando para 100 mil usuários, a gente utilizou um serviço de teste de carga e ele roda aqui. Então, eu criei um cluster para a gente, né, chamado 2Sangue app. É esse mesmo. 2Sangue app, e a gente vai ver o que é o cluster, né? Então, eu costumo explicar o ECS como um servicinho em camadas, né? Então, a camada de fora, a camada maior, é a camada de cluster. No cluster em si, não tem nada. Para criar um cluster, inclusive, é muito fácil. Se você estiver utilizando CloudFormation, que foi a forma com que eu criei, inclusive, você consegue criar um cluster. Deixa eu achar aqui. Com 3 linhas você já cria aqui. Com 3 linhas você cria um cluster de ECS, porque no cluster justamente não tem nada, né? E aí dentro do cluster, né, então veja isso como uma camada interior, né, do cluster, a gente já tem alguns conceitos. Então, o conceito de fora, o que vem depois do cluster, é o conceito de service. O service, ele vai expor, né, os seus containers. Então, o service serve para que você gerencie. Aí a gente pode clicar aqui no service name, né? O service serve para que você gerencie, por exemplo, as questões de rede. Então, a gente pode configurar aqui qual que é a VPC que esse service vai rodar, quais subnets que ele corresponde, qual que é o security group que ele responde, se ele vai ter IP público ou não, e entre outras coisas, mas principalmente essas questões de rede. A parte de entre outras coisas, na verdade, são bem importantes também, é a questão do gerenciamento de quantidade. Então, lembra do auto-scaling que a gente tem na EC2? A gente tem um similar aqui, você consegue gerenciar
Nesse daqui eu não configurei, porque é só um teste, mas você consegue configurar um serviço de autoscaling para escalar mais containers, né, conforme a sua necessidade for aumentando. Então, sempre que o meu container bater 70% de CPU, cria mais um container do lado dele. Essas policies você consegue gerenciar aqui. E você também pode alterar, igual lá no autoscaling, o desired, o desired e o running count que você tem de containers, né? Aqui a gente está falando sempre de containers. Ok, então a gente tem a camada de fora, que é o cluster, a camada do meio, que é o service, a camada mais interna, né? Então interior ao service é a camada de task definition. Na task definition, então lembra, no service a gente vai colocar questões como redes, então VPC, security group, subnet e o autoscale, né? Quantos containers eu quero, qual que é as minhas regras de autoscaling, entre outras coisas. E na task definition, você consegue colocar as informações do seu container. Então, qual que é a imagem do container? Aqui a gente está colocando a imagem Donate Blood, que é o nome da nossa aplicação, né? Entre outras coisas. Então, por exemplo, variáveis de ambiente. Eu vou me conectar com um banco de dados e eu quero que a senha do meu banco de dados seja uma variável de ambiente, né? Eu quero que tenha uma variável de ambiente chamada prod para que eu bata no meu código que redireciona para o banco de dados de prod, esse tipo de coisa. Então, e outra coisa importante, deixa eu mostrar aqui que é mais bonitinho. Outra coisa importante é o tamanho desse container, né? Então você pode colocar... Nossa, eu coloquei muito, agora que eu vi. Desculpa. Você pode colocar a quantidade de memória que você quer. Então, eu coloquei 2 GB de memória. É um valor absurdo para um container, mas eu só vi agora mesmo. E a quantidade de vCPUs que você quer. Então, você pode colocar uma vCPU inteira ou você pode colocar meia vCPU, por aí vai. Questões de limites, né? A gente pode ver na documentação, eu posso passar para vocês, mas é muito importante saber para saber qual é o tamanho dos containers que dá para rodar na AWS. E aqui as informações do meu container, então qual porta que ele está respondendo, né? Então quando você cria um container, você fala qual porta que está respondendo a sua aplicação, no meu caso é na 8080. Se a gente tivesse variáveis de ambiente, label do Docker, configuração de log, o limite do Linux, do volume, mapeamento de volumes, isso é importante. Se a gente precisar mapear um NFS, por exemplo, num container, você pode mapear esse volume utilizando aqui o task definition, tá bom? Então lembra, parte de fora é o cluster, a parte interior é o cluster, é o service, a parte interior ao service é o task definition, e dentro de task definition, aí a gente volta aqui, a gente tem as tasks. Então, para quem está familiarizado com Kubernetes, né, a menor unidade do Kubernetes é um pod, o conceito segue aqui para a menor unidade do ECS é uma task. Então, cada container é chamado de task, porque ele tem o container em si, né, qual que é a imagem, qual que é a porta, e algumas informações. Então, ele tem qual que é o NI que ele foi selecionado, qual que é o tipo de network que ele está. Então, tem alguns tipos de network que você pode utilizar, mas como o AWS VPC, mas aqui mostra isso, né, associado a task, qual que é a role que esse container tem. Então, por exemplo, eu preciso baixar imagens do S3 em cada um dos meus containers, né, para subir o meu front-end. Sei lá, por exemplo. Você deve colocar essa permissão dentro da task role. Então, a role correspondente a cada uma das tasks. Horário de criação, qual que é o status dele. Então, tudo isso é referente à task. Então, voltando para aquele conceito, né, de ECS que a gente estava falando, o conceito mais de fora é o cluster, o interior é o service, interior ao service é o task definition, interior a uma task definition é uma task, né, rodando, uma task de container rodando. Beleza, então a gente já viu tudo isso daqui. Amanda, mas eu queria ver como é que cria, né? Eu queria que você criasse um pra gente ver. Pessoal, eu acho que não dá tempo, tá? A gente já são 2h36 e ainda tem bastante coisa pra gente fazer. Mas eu deixei aqui no GitHub, né? Então, naquele GitHub que eu mostrei o QR Code pra vocês, tem a parte do ECS. Então, se vocês verem, a parte do ECS só tem 2 linhas. Porque é só rodar o CloudFormation chamado ecs.yaml. Então, vamos lá. Para quem não está familiarizado com o CloudFormation, tudo bem, a gente não passou por CloudFormation ainda, a gente vai passar no dia do DevOps. Vou mostrar aqui, só para todo mundo conseguir rodar em casa se tiver curiosidade, tá? Então, CloudFormation é um serviço de infraestrutura como código da AWS. Então, você vem aqui no serviço de CloudFormation, Create Stack, Standard, Upload File. Então, você vai ter baixado esse arquivo aqui para sua máquina. Eu não sei onde está o meu, mas deve estar por aqui também. Aqui.
ele vai ler esse arquivo e aí vai subir os parâmetros para você preencher. Então, você precisa preencher os parâmetros com o nome da sua aplicação, o seu domínio, qual que é a imagem e tudo mais, e a sua VPC. Então, isso aqui é muito importante, você tem que alterar para a VPC correspondente ao seu ambiente. Se você não sabe o que é VPC, está com toda essa dificuldade, só seguir aqui a infraestrutura na AWS que vocês vão conseguir subir. Mas se tiver qualquer dúvida também, alguém abriu o áudio aí. Tá. Se tiver qualquer dúvida também pode mandar por e-mail, mas é porque realmente não dá para a gente passar pela criação de cada um dos recursos, tá bom? Então, como que eu criei todo esse cluster de ECS bonito aqui, rodando, com a aplicação rodando, foi utilizando aquele... Não imagina, Gilson. Foi utilizando aqueles template de CloudFormation, tá bom? Só preencher e vocês vão conseguir subir também. Ok, agora vamos pensar o seguinte, a gente já tem um cluster de ECS rodando, né? Como é que eu faço para acessar a aplicação que está aqui nesse ECS? Então lembra, qual que é o recurso do ECS que corresponde à parte de rede, né? É o service. Então, no service a gente associa, né, esse service a um target group. Então, o target group ele vai fazer o agrupamento, né? Então, o nome é bem subjetivo, ele vai fazer o agrupamento dessas tasks para mim. Então, eu tenho um target group aqui, e aí aqui eu consigo ver 2 containers rodando com a minha aplicação aqui. Então, vamos ver funcionando? Vamos vir aqui no service, né? Dar um update. Número de tasks, 10. Acho que eu tenho limite na conta para colocar 10. Next, next. E aqui, se eu quisesse configurar auto-scaling, tá, pessoal? Era aqui que eu configuraria. Então, eu pedi para subir 10 tasks agora. Então, daqui a pouco... Vamos ver se por algum motivo estopou. Não. Daqui a pouco, as minhas tasks devem subir. E aí, a gente vai ver essas tasks sendo aparecendo, né? Cada um dos IPs dessas tasks aparecendo aqui. E essa task, ela está correspondendo a um endereço, né? Então, como é que eu faço para acessar via browser mesmo esse target group, né? Essa aplicação? Então, o target group, ele é associado a um load balancer, tá vendo? Então, eu tenho um load balancer aqui, do tipo application, tá? Application load balancer que aponta para aquele target group. Então, se a gente ver aqui as regras, ele aponta se o host for mandar-o-esquer para cá. Então, tá bom. Como é que eu faço para acessar ele? Então, eu poderia acessar ele por aqui, mas eu criei, lembra que eu criei aqui? Lembra que a gente criou um endereço que aponta direto para o ALB? Então, o endereço é doiss.mandar-o-esquer.com.br. Vou copiar só para não digitar errado. Então, essa daqui é a aplicação. Então, para quem se lembra, né, a gente vai chegar lá na aplicação anterior. Então, aqui a gente está falando sobre a importância de doação de sangue, né? Mais informações, gente, é só um front-end simples com uma API Node embaixo para que a gente conseguisse criar o container sem nenhum dado sensível, tá? Eu criei da minha cabeça isso aqui. E aí a gente clica aqui em mais informações e a gente vai para a nossa aplicação que está rodando lá naquela EC2, com auto-scaling, com load balancer, que a gente configurou anteriormente. E aí aqui o cadastro, enfim, para ser um doador de sangue. Mas, e como é que eu faço esse apontamento, né, para esse load balancer aqui? Então, a gente pode vir aqui o serviço de DNS, né, que é o Route 53, Route 53. Eu comprei um domínio, né, para a gente fazer os testes aqui, e aí eu tenho aqui essa entrada, doi-ess.meu-domínio, é o do tipo A, né, a entrada do tipo A, e aí eu posso criar um alias, e esse alias eu aponto para o meu load balancer. Então, se a gente fizer o fluxo, né, esse aqui somos nós, então a gente bate no Route 53 com essa entrada, que bate numa LB, que tem todos os meus containers, né? Então todas as minhas tasks de ECS agrupadas dentro de um target group. Aqui, agora já subiu. A gente colocou 10 tasks lá, né? 10 containers, agora a gente tem 10 containers representando a nossa aplicação. Então sempre que eu bater não esqueci. Sempre que eu bater aqui, eu estou batendo em um desses containers aqui. Entendeu? Se eu colocar 0, ele vai fazer o drain aqui e a nossa aplicação vai sair do ar. Então, eu vou colocar 0. Enquanto ela sai do ar, a gente começa a apresentar 0.
Ele vai matar todos os containers, ele vai fazer o drain de todas essas tasks aqui. Enquanto ele faz isso, e aí a gente vai tentar acessar essa aplicação aqui, ela vai estar fora do ar, a gente vai passar pela parte de EKS agora. Então, seguindo aqui, né, o fluxo, então essa parte aqui eu pulei, tá, pessoal? Mas é comando simples do Docker build, né, para a gente buildar a imagem baseado nessa aplicação que está aqui dentro. Quem quiser fazer o teste com essa aplicação maravilhosa aqui que eu criei para a gente, é só baixar o repo, tá? Buildar a imagem, e aí aqui tem algumas instruções de ECR e como é que você envia essa imagem para o ECR. Enviou a imagem para o ECR, a gente criou o cluster de ECS, criou o service, criou uma task definition e criou uma task, tá bom? Tudo isso está dentro do CloudFormation para quem quiser criar. Uma vez, e o CloudFormation, inclusive, cria o load balancer, cria o target group, faz tudo, toda a configuração para que vocês consigam fazer os testes, tá bom? Então, tá certo. Então, seguindo aqui o fluxo, né? Como é que a gente cria o ECS, já passamos. Agora o EKS. Então, digamos que a gente vai criar um cluster. Eu até tentei, tá, pessoal? Mas por que eu não vou criar o cluster aqui ao vivo? Porque... Obrigada, Ulisses. Obrigada, mandou aí mais informações de Docker. Por que eu não vou criar o cluster? Porque ele demora um pouco e, infelizmente, a gente não tem esse tempo. Então, a gente tem aqui um horarinho apertado de 1 hora. Tem que deixar uns 5 minutinhos ainda para a gente bater um papo, então não dá tempo. Mas o comando para criar um cluster é muito simples. Então, primeiro, óbvio, você tem que instalar o AWS CLI e o EKS CTL. Então, aqui tem as instruções de como instalar no Linux, no Windows, no Mac. Então, é muito fácil de instalar. Vou olhar o verbo aqui. E aí, você só roda esse comando no seu terminal, passando, claro, o nome do seu cluster e qual região, lembra do conceito de região, que você quer criar esse cluster. Uma vez esse cluster criado e configurado, você precisa instalar a CLI do kubectl, né, também, mas aí ele mesmo já configura para você o profile no kubectl, então você já vai conseguir rodar comandos, né, de API para o seu cluster de Kubernetes no seu terminal, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês que eu não estou mentindo. Opa. Se a minha internet me ajudar, né? Então, aqui, eu tenho um cluster, né, de Kubernetes, e aí eu dei um get nodes. Então, eu peguei todos os nós, né, que correspondem a esse meu cluster de Kubernetes. Pode ver, tem bastante. E aí, aqui a gente está falando de Fargate. Mas, Amanda, se a gente está falando de Fargate, né, como é que o Kubernetes entende que isso é um nó do Kubernetes, né? Porque um nó do Kubernetes seria ali uma máquina virtual, né, uma EC2. Então, como é que é feita essa configuração? Então, vamos olhar aqui visualmente, né, para ficar um pouco mais fácil. Então, voltamos lá no console, serviço de EKS. O nome do meu cluster é Shark, porque eu não aguentava mais colocar o nome das coisas de dois sangue, tá, pessoal? E aí aqui, cada vez que eu preciso criar uma aplicação, por exemplo, eu crio um Fargate Profile. Então, esse Fargate Profile ele vai ser visto pelo Kubernetes, né, como um nó, um ou mais nós, né, onde ele vai colocar essas aplicações para rodar. Então, por exemplo, eu criei um Fargate Profile para o jogo 2048. Vocês já jogaram 2048? Eu adoro esse jogo. Então, eu coloquei aqui 2048.mandavsq.com.br e aí, inclusive, quem quiser jogar e for viciado como eu, pode ficar à vontade, tá? Mas era só para demonstrar mais de um profile mesmo. Então, cada vez que você precisar, voltando, né? Cada vez que você precisar de uma aplicação, por exemplo, totalmente isolada de outra, então a aplicação A é um jogo do 2048. A aplicação B é uma aplicação para incentivar doadores de sangue. Você pode criar um Fargate Profile através de uma linha de comando. Então, eu coloquei aqui também, salvo engano, em algum lugar aqui. Aqui. Então, como que a gente cria? Então, para criar um Fargate Profile também é via linha de comando, tá vendo? Então, tudo isso via terminal mesmo, você roda o comando e aí você vai criar o Fargate Profile ali. Então, esse Fargate Profile, ele está associado a um namespace, e aí aqui eu não vou entrar em conceitos de Kubernetes mesmo, então, namespace é um conceito do Kubernetes, mas aí as aplicações que estiverem dentro do namespace app-name vão ser criadas nesse Fargate Profile, então eles vão ser criados nesses nós, digamos assim, tá certo? Então não é magia que quando eu dou cadê meu terminal? Aqui.
que quando eu dou um get nodes, apareçam alguns nós aqui. Fui eu que criei através de Fargate Profiles, tá? Utilizando aquela linha de comando. Então, isso é importante saber quando a gente está trabalhando com EKS e com Fargate. Outra coisa que é importante, então a gente pode criar, como a gente fez, né, um application... Desculpa, pessoal, minha gata quer cola. Um application load balancer para a gente expor a nossa aplicação, né? Então, a gente tem aqui o DOI ECS, que agora está fora do ar, porque a gente matou todos os containers, lembram? Todas as tasks do ECS. A gente tem um que corresponde ao Kubernetes também. E aí, lá no ECS, para a gente expor, a gente criou o cluster de ECS, a gente criou o service, né? A gente apontou o service para um target group e a gente apontou o load balancer por target group. Bacana. E quando é Kubernetes, como é que a gente faz isso, né? Então, primeiramente, a gente tem que fazer uma configuração prévia, que é criar um Ingress Controller dentro do cluster de Kubernetes. Também não vou entrar no mérito do conceito do Ingress Controller, mas eu deixei aqui as instruções, né, para vocês criarem esse serviço. Até aqui, essas instruções. Então, se a gente rodar esse comando, a gente vai ver o nosso Ingress Controller rodando. Nossa, toda hora tô indo pro lado errado. Rodando lá no nosso cluster. Essa demora é uma questão de internet de embu das artes, tá, pessoal? Enquanto ele pensa aí. E aí é ele que expõe, né, os seus recursos, os que você quer que sejam acessados pela internet, para os recursos de ALB da AWS. Então, eu criei duas aplicações. Eu criei aqui doi-k8s.mandavsk e eu criei a do 2048. A do 2048 está na doc da AWS, tá, pessoal? E eu vou disponibilizar para vocês, só para não precisar pesquisar, lá no GitHub também. Se eu não coloquei ainda, eu vou colocar. Eu acho que eu já coloquei, mas eu vou colocar lá para vocês. Então, como é que isso é feito, né? Então, veja, doi-k8s mandavsk também aponta para um load balancer, se vocês verem. Então, vamos pegar o nome desse load balancer aqui, não precisa ser nem o nome completo, só para a gente ver como é que ele foi criado aqui, né? Nossa, mas por que criou com esse nome estranho, né? Não tá um nome muito visual para os olhos nus, né? Se a gente ver aqui, bom, beleza. Então, ele deve ter também um target group, né? É assim que o Application Load Balancer agrega os containers lá no ECS. Será que no EKS é a mesma coisa? A mesma coisa, tá, pessoal? Então, é aqui que a gente vê quais pods estão rodando representando essa aplicação. Então, a minha aplicação, deixa eu ver se o meu... Nossa, não voltou ainda. A minha aplicação... Opa. Acho que é isso. A minha aplicação ela tem 3 pods rodando, então tem 3 containers rodando. Tem 3 containers rodando aqui também no Target Group, tá certo? Então, e como é que a gente faz para criar esses recursos, né? Então, dentro do Kubernetes você tem que criar alguns recursos, dentro da AWS também, mas o Load Balancer ele é criado automaticamente quando você cria um servicinho do tipo Ingress. Então, aqui a gente criou um serviço do tipo Ingress, falando que ele é do tipo IP, porque ele vai responder ao IP ali do pod, na AWS. Então, todos esses arquivos também para a gente criar, então, para criar os pods no Kubernetes precisa do deployment, para criar o load balancer na AWS precisa do Ingress, para expor esse serviço você precisa do serviço do service do Kubernetes, e aí não o service mais do ECS. Todos esses arquivos também estão aqui na documentação. E aí vocês conseguem criar, né, para replicar na estrutura de vocês, com um comando que eu coloquei aqui, em algum lugar. Aqui. Então, para você subir a sua aplicação, eu falei aqui uma questão da permissão para a gente usar a imagem de Docker no ECR. Então, você coloca essa policy na role do ECS, dá um clone, né, nesse repositório e dá um kubectl apply -f dentro da pastinha de manifestos. Ele vai criar todos esses recursos para você dentro do seu Kubernetes. Então, se a gente vê aqui, então, os recursos do Kubernetes, né, a gente tem os pods, eu acho que é... Então, a gente tem pod, a gente tem service, a gente tem ingress. Então, o ingress, ele te dá um endereço, inclusive, para você acessar via browser. A gente colocou um domínio bonitinho, mas a gente também poderia ter
esse domínio do próprio load balancer que o Kubernetes traz aqui para a gente. Então, ele associa o recurso do Kubernetes com o recurso da AWS. Então, recurso do Kubernetes é o Ingress, recurso da AWS é o ALB. Ele faz essa associação para você automaticamente. Você não precisa configurar nada de forma manual, nem instalar nenhum add-on dentro do seu cluster de Kubernetes para fazer isso. Deixa eu ver, qual que a gente viu? Pod, Service e o Ingress. Exato. Então, tudo isso, né? Como é que eu posso criar os pods? Como é que eu crio o Service? Como é que eu crio o Ingress? Tudo isso dentro daqueles manifestos que estão no GitHub para vocês rodarem, tá bom? Claro, não esqueçam que antes de criar aqueles recursos, vocês precisam criar o Ingress Controller na AWS. E aí é só seguir esse passo a passo aqui, é só Ctrl+V, tá? Pode parecer complexo, mas vocês podem dar só um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro da conta de vocês, utilizando a AWS CLI e EKS CDL. Tá certo? E para o 2048 a gente seguiu a mesma lógica. Eu não consigo parar de jogar isso, eu acho muito legal esse jogo. A gente seguiu a mesma lógica também. Então tem o Route 53. Peraí que eu perdi a sessão aqui. Falha nossa. Tem o Route 53 que aponta para 2048, ponto mandavsq, que aponta para um load balancer. Temos 2 minutos. Que aponta para um load balancer, que aponta para um target group, que aponta para os pods dentro do Kubernetes. Então, mesma coisa, 2048, nome não muito visual aqui, esse nome, lembrando, foi criado pelo próprio Kubernetes quando eu criei o Ingress. Então, load balancer. Load balancer tem um target group. Como não está no default, a gente tem que abrir aqui para pegar. Deixa eu ver se ele carrega. Um target group. Que tem os pods respondendo dentro dele. Então, os pods do 2048, tá certo? Então, aqui a gente fez os dois fluxos, né? 2-K8s.mandavsq apontando para cá, para o Fargate, para o EKS Fargate. 2-ECS mandavsq apontando para o Load Balancer, para o ECS Fargate. EKS, eu sei que parece um trava-línguas, mas pensa no K como Kubernetes, tá? O K é de Kubernetes. Então, Kubernetes Fargate e ECS Fargate. Ambos pegando as imagens do Docker, do registry da AWS para fazer o deploy. Tá legal? Então, é assim que ele sabe como que a aplicação, qual que é a aplicação que ele vai criar, olhando para o registry da AWS. Tá certo? Ó, hoje a gente conseguiu fazer just in time, hein? 2h55. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu sei que é muito conteúdo, que eu falo muito rápido, mas eu tento trazer o máximo de conteúdo para vocês de forma didática e replicável para que vocês consigam fazer os testes depois aí na conta de vocês. Se ficou alguma dúvida assim muito absurda, não está confortável de falar, pode mandar por e-mail que eu tenho prazer em ajudar e falar com o Pedro também. O Pedro, às vezes, ele me dá o forward do e-mail de vocês, quem tem mais contato com o Pedro, tá bom? Mas a ideia hoje foi isso, a gente trazer duas soluções de containers da AWS, criar esses containers, colocar eles dentro dessa infraestrutura e apresentar através de um domínio para vocês. Amanda, vale a pena você colocar no finalzinho, por favor, se você tiver como, a imagem do GitHub, para quem quiser responder a pesquisa. Pessoal, acabou de surgir uma pergunta aqui, Amanda. Em uma aplicação com vários microserviços, como ficaria a arquitetura? Tá. Peraí, deixa eu copiar aqui. Em uma aplicação... Como é que é? Em uma aplicação com vários microserviços, como ficaria a arquitetura? Bom, tem duas formas, Ercílio. Você pode tanto subir um load balancer para cada um dos seus recursos, né? Então, você tem lá 10 microserviços, cada um apontando... Alô? Oi, você tinha caído por 1 minuto, Amanda, agora a gente te ouve. Voltou. Certo, então tem duas possibilidades, né?
Você pode ter um application load balancer e aí fazer o route, né, de cada um dos endereços para os pods correspondentes sendo agregados ali pelo target group, isso falando de Kubernetes, tá? Então você tem lá o microserviço A, o microserviço B, o C, o D e o E, todos eles dentro do mesmo application load balancer, fazendo forward ali para os target groups correspondentes. Ou você pode ter um application load balancer para cada um dos microserviços, tá? Isso se você precisar expor o seu serviço para a internet. Se os seus microserviços não forem expostos para a internet, eles forem somente internos, né? Então, microserviços de processamento, de fila, esse tipo de coisa, você consegue utilizar Service Discovery para que os microserviços conversem dentro da rede do Kubernetes e não saiam para a internet. Então, você tem o DNS ali criado pelo próprio service que você consegue utilizar e os microserviços vão se comunicar nessa camada. Isso falando de Kubernetes. Falando de ECS, também segue a mesma lógica. Então, você pode, microserviços expostos para a internet, você pode expor todos no mesmo application load balancer, fazendo route ali pelo endereço, ou você pode criar um para cada um, e se for interno, você também consegue ter Service Discovery utilizando o ECS internamente, tá bom? Então, o Service Discovery vai lá, cria uma entrada interna no route e os seus serviços conseguem se comunicar através dessas entradas internas. Isso falando em nível de rede. Para arquitetura, né, é muito vasto, então a gente pode estar falando de vários pontos de arquitetura aqui. Então, eu estou falando do que a gente viu, né, de como fazer o routing de requisições entre serviços, mas se você quiser aprofundar um pouco a conversa aí, a gente pode marcar outro papo aí e ver cada um dos pontos da arquitetura, né, então desde deploy até alta disponibilidade, falando de containers na AWS. Amanda, posso colocar um ponto? Claro, até 2. Não, é que eu, quando tive uma apresentação de containers, eu fiquei muito com dúvida em relação a containers e Virtual Machines. Eu vou colocar um link embaixo aí no chat, que me ajudou a entender um pouquinho melhor a diferença. Eu sei que não é o assunto de hoje. O VM geralmente confunde a gente com containers, tá? Só para deixar aí, depois a gente comentar. Pessoal, mais alguma dúvida? Legal. Se alguém quiser receber a gravação, eu peço, por favor, coloque o e-mail no chat e eu vou ter prazer em enviar, tá bom? No mais, Amanda, muito obrigado, como sempre foi ótimo. Pessoal, muito obrigado por ter juntado na conferência. Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais, mesmo dia e horário. Um grande abraço e até a próxima.